Quando eles se aproximaram da entrada semidestruída da pirâmide, Erikson e Richard esgueiraram-se através dela para dentro. Num dos corredores, a jovem acionou uma mola e abriu a porta oculta na parede. Iluminando o caminho com a achote, eles desceram uma escada infindável e por uma segunda porta penetraram numa galeria comprida, escassamente iluminada, com nichos pelas laterais. Richard reconheceu o lugar. Poucos minutos depois, eles foram parar na sala redonda, onde ele e o seu companheiro deixaram os pertences trazidos de Alexandria para as escavações. Ali ainda permaneciam amontoadas as picaretas, cordas e lamparinas e, junto a tudo, estava Ber, com o rosto desolado. O que está acontecendo? Para onde estamos indo? Quem é essa mocinha que me trouxe para cá e disse que nós íamos escapar desta ratoeira? Gritou o professor, correndo em direção a Richard. Richard quis responder, mas a febrilmente impaciente Erikson interrompeu na primeira palavra. Conversem depois. Agora qualquer minuto é importante, gritou ela, recolhendo no canto o escrino e ali guardando o punhal mágico. Em seguida, ela enrolou-se na capa escura e todos partiram. O barco permanecia em seu lugar e os fugitivos desceram pelo canal. Depois eles atravessaram o corredor e na pequena sala encontraram o mesmo misterioso guardião, sentado à mesa e trabalhando. Ber e Richard estremeceram. Achavam que tudo estava perdido, mas Erikson aproximou-se dele, sussurrou algumas palavras e mostrou-lhe um anel ornado com uma reluzente gema ofuscante. O guardião levantou-se em silêncio. Eles passaram pelo corredor e, em seguida, a estreita abertura escancarou-se e todos os três se acharam fora, perto do monumento que ficava entre as patas da esfinge. À sua frente, estendia-se agora o deserto. Ainda que fosse noite, um vento fresco anunciava a aproximação do amanhecer. Por fim estamos livres. Mas o que faremos agora? Exclamou Richard, enchendo o peito com o fresco ar da noite. Antes de mais nada, devemos sair daqui e voltar para Alexandria, respondeu Erikson. Você está com medo de que Amenhotep comece a nos perseguir? Não agora. O contragolpe do encantamento quebrado deixou desacordado. Mas essa impotência é passageira e eu prefiro estar longe do alcance de suas mãos. Eles reiniciaram a caminhada. Entretanto, com a chegada do dia, todos os três sentiram-se tão cansados que tiveram que parar para descansar um pouco. No início ficaram estendidos em silêncio na terra, cada um compenetrado em seus pensamentos. Mas graças à natureza vivaz do professor, ele foi o primeiro a voltar à realidade prática. Ouça, Lirbach, e você, gentil senhorita nossa libertadora. Devemos discutir como chegaremos até Alexandria ou, pelo menos, até o Cairo, disse ele em voz alta, levantando-se. A empreitada não é fácil, primeiro, devido aos nossos trajes, muito elegantes, é claro, para os tempos mas demais airosos para nossa época. Além disso eu não tenho o níquel sequer e suponho que os senhores não têm mais que eu. Pela primeira vez Richard olhou para as suas sandálias trançadas, sua primitiva túnica com mangas curtas e, a despeito da situação difícil, soltou uma gargalhada. Apenas Erikson, envolvida dos pés à cabeça pela capa escura, não revelava os seus trajes. De fato, nesses trajes o senhor será tomado por um louco e levado ao manicômio. Quanto ao dinheiro, estou na mesma situação que o senhor e realmente não sei o que podemos fazer, revidou Richard, meio risonho, meio aflito. No que se refere ao aspecto financeiro, eu espero tirá-los dessa dificuldade, observou sorrindo. Erikson. Dinheiro, na verdade, eu não tenho, mas trouxe comigo algumas joias que eu peguei intencionalmente e que deverão representar um capital bastante sólido. Erikson deixou entreaberta a capa com o capuz.
Uma verdadeira cascata de luzes multicoloridas reverberou dela, envolvendo-a numa auréola reluzente, espargindo do aro que lhe decorava a testa, do colar de 5 fileiras, da cintura e dos braceletes. Richard e o professor olhavam estupefactos para aquelas antigas preciosidades maravilhosamente executadas, decoradas por pedras de valor fabuloso. Em você está pendurado, se não for o patrimônio de um rei, pelo menos o de um príncipe, exclamou o professor. Que pérolas! E esses pingentes de esmeralda em forma de pera que ornam o diadema e o colar, eles não têm preço. Isso pouco me consola. Confesso que eu pretendia vender estas joias para que a gente pudesse se vestir e sair do Egito. Para tanto basta um anel ou um pingente. Sugiro-lhe que guarde as joias no escrínio, longe de olhos indiscretos, para não sermos mortos por causa delas, observou B. Talvez o senhor tenha razão, aqueceu Erixo. Ela tirou-as de si e guardou-as no escrínio, que se verificou cheio até a tampa. Estendendo um anel com uma magnífica safira, perguntou ao professor. Isto será suficiente? Sem dúvida. Se você me confiar esse anel e também me emprestar a capa, estou disposto a ir até o Cairo, vendo o anel e compro roupa para todos nós, caso você aceite ser minha credora temporária. O senhor me ofende com essa pergunta. Nós ficaremos muito gratos por esse imenso favor que irá nos prestar. Mas onde ficaremos aguardando seu retorno? Aqui, neste fosso? Não é muito confortável. É uma pena que os nossos guias desapareceram com a barraca e todas as provisões, observou Richard suspirando profundamente. Eles não conseguiram aguentar nos esperar. Suponho que nós passamos pelo menos 2 semanas naquela maldita pirâmide. Mas eis o que eu posso lhes propor. No ano passado eu tomei parte em umas escavações que se realizavam aqui, e, na ocasião, eu frequentava a casinha de um velho felá, que fica aqui perto. Se eu pedir, o velho Selim lhes dará um abrigo até o meu retorno e ninguém suspeitará nem de vocês nem do precioso escrínio. A proposta foi aceita unanimemente e, algumas horas depois, Richard e Erixo se instalavam no humilde casebre do velho. Selim partiu com o professor ao Cairo para ajudá-lo a trazer as compras. Quando o professor e o felá saíram, Richard pensou em discutir com Erixo o futuro deles, mas ela estava tão extenuada e aflita que ele achou por bem deixá-la descansar um pouco e sugeriu-lhe que ela fosse dormir para estar em condições de continuar a viagem após a volta de B. Devemos apressar-nos, pois Amenhotep talvez tenha voltado a si, acrescentou ele. Não. O golpe que levou foi tão forte que ele precisará ainda de muito tempo para recuperar-se. Mas a questão é outra. Assusta-me a sua proximidade e eu quero sair daqui o mais rápido possível, disse Erixo, deitando-se sobre um punhado de grama no chão e fechando os olhos. Lirbak adormeceu logo. Erixo estava demais preocupada para dormir. Um verdadeiro turbilhão de pensamentos desencadeara-se em sua cabeça. O que o futuro lhe guardava? O que aconteceria a ela, sozinha no mundo, sem nome, sem situação legal? Richard, pelo visto, a amava, ou melhor, ele a amava até, mas Thea morreu. E poderia ela confiar no amor de um homem para o qual bastaram algumas semanas para esquecê-la e casar-se com outra? E esta outra era Nuita, que ele sempre preferiu a ela. Nuita, ao se tornar almeriz, não o quis, e preferiu a bem-aventuranças celestes às fugazes alegrias terrenas. Ainda que ela se casasse com Richard, sua felicidade fora envenenada. Feito uma ameaçadora nuvem negra, interpunha-se em seu caminho da vida o terrível Amenhotep. Ela conhecia demasiadamente bem sua paixão e ciúme, e sabia que ele reapareceria e tentaria subjugá-la. Oh, como ela odiava aquele feiticeiro que a fez de escrava e que, com os seus conhecimentos das forças misteriosas da natureza, prolongava eternamente a vida deles. Neste minuto ela ansiava pela morte e libertação.
como uma libertação. E ele, aquele odioso homem, ainda queria que ela fosse sua esposa para dela ter um herdeiro de seus criminosos e tirânicos conhecimentos. Só de pensar nisso, pânico e nojo tomavam conta dela. Não, isso jamais aconteceria. Ela sempre o enfrentara. Ela, uma fraca e estúpida poeirinha em comparação com ele, venceu. Agora também escapou dele, praticamente no mesmo instante em que ele quis fazer dela a sua esposa. Ela viu a taça preparada, cujo conteúdo deveria amarrá-la para sempre, fazendo-o apaixonar-se por Amenhotep. Entretanto, não era à toa que ela era aprendiz do mago. Não foi à toa que ela estudou, espionou e descobriu vários de seus segredos. Uma parte do ritual mágico era de seu conhecimento. Ela sabia quais meios empregava ele para a reprodução ou aniquilação de suas criaturas efêmeras e para a invocação ao espaço dos seres com os quais ele povoava as suas obras. Ela conseguiu até chegar ao santuário mais secreto de Amenhotep e furtar a faca sagrada e o anel do mago. Erixo sabia que ninguém, além de Amenhotep, jamais tocara naqueles objetos e, enquanto eles estivessem em seu poder, ela estava suficientemente armada contra o seu soberano. Mas, a despeito desta certeza, oprimia uma sensação de terrível solidão e consciência de sua impotência. Fechando o rosto com as mãos, Erixo pôs-se a chorar amargamente. O cansaço, porém, foi mais forte. Depois de desafogar-se em lágrimas, ela se esqueceu e adormeceu num sono pesado. A tardinha do dia seguinte chegou Ber. Ele estava elegantemente vestido e encontrava-se no melhor de seus humores. No pacote ele trouxe trajes completos para Richard e Erixo, que acordaram um pouco antes da chegada do professor. A vinda de Ber distraiu a todos e a sua narrativa humorística sobre a viagem animou definitivamente a todos. Uma hora depois todos se transformaram em europeus. Um simples vestido preto e um pequeno chapéu de palha caíam maravilhosamente bem em Erixo. Mas, apesar do traje irrepreensivelmente elegante, toda a figura de Erixo respirava algo estranho e exótico, o que atraía a atenção dos viajantes, tanto no Cairo como no trem que os levou para Alexandria. Lirbach e o professor estavam preocupados com seus negócios particulares e ficaram perplexos quando, ainda no Cairo, souberam que a sua ausência durara 5 meses, e não 2, como haviam presumido. De fato, nos fantásticos subterrâneos da pirâmide, o tempo parecia não existir, mas no seu mundo real, sem dúvida, eles seriam dados como mortos, e tal suposição trazia consequências bastante indesejáveis para seus negócios. Entretanto, tudo correu melhor do que eles imaginavam. A viúva fleumática que tomava conta da casa do professor já estava demais acostumada às extravagâncias do professor para se alarmar com a sua ausência e aguardava calmamente o seu retorno. O fiel Friedrich reservara por humano o quarto que era ocupado por seu senhor. Com esse objetivo, ele se utilizou de uma significativa importância recebida da Alemanha, destinada a cobrir gastos em caso da ausência do barão. E assim Richard encontrou a casa da maneira como a deixou. Ao encontrar em cima da mesa o misterioso peso de papel, Erixo estremeceu e apontado para ele observou baixinho. Eis a cópia daquela esfinge que você outrora havia talhado. Aqui, na sua base, deverá estar guardada a mão de Valéria, que se conservou fresca, pois, depois de cortá-la, Amenhotep impregnou-a com uma substância que assegura a qualquer corpo um aspecto vivo. Erixo aproximou-se e quis acionar a mola, mas Richard a deteve. Deixe em paz o passado, Erixo. Agora deveremos pensar no futuro e tomar alguma decisão, o que eu tenciono fazer assim que nós nos recuperarmos moral e fisicamente. A noite chegou Ber, e os três foram tomar chá no quarto de Erixo. O professor sentia-se maravilhosamente bem. Comia e bebia por 2, brincava e fazia a troça da expedição deles. Naquela pirâmide nós dois parecíamos com um califa e seu vizir, que o feiticeiro transformou em garças,
repetia ele rindo. Só uma coisa eu não posso entender. Por que Erikson, que conseguiu nos tirar de lá, ela mesma não saiu de lá antes? A jovem esboçou um sorriso amargo. Para onde eu iria? Sozinha, sem situação social legal, sustentou ela. Aliás, toda a minha vida é tão extraordinária que vocês me tomariam por louca se eu a contasse. O que vocês pensariam de mim se eu lhes dissesse que, tal como vocês me veem agora, eu já vivi nos tempos de dormi por séculos inteiros e acordei em Alexandria durante o domínio romano, e que, presentemente, eu me encontro no mesmo corpo imperecível desde então. Ver, que eu via com o vivo interesse, corrigiu nervosamente os óculos. 6 meses atrás, eu, com toda a certeza, acharia por bem interná-la num manicômio. Agora, no entanto, após minha permanência na pirâmide, já não descarto nem afirmo mais nada. Aliás, seria bom que você tratasse seriamente seus nervos, que estão terrivelmente abalados. 2 dias mais tarde, Richard e Erikson encontravam-se a sós depois do almoço. O barão andava nervosamente pelo quarto e parou diante da jovem, que, pensativa, estava assentada no sofá. Como ela parecia com Thea ao mesmo tempo era uma outra pessoa, ainda mais bela e encantadora. Em seu olhar profundo brilhava a consciência dos fatos e das lembranças do seu extraordinário passado. Os olhos risonhos de Thea, entretanto, fulgiam com a despreocupação do presente. Na virginal fronte de Erikson estampara-se a grandiosidade dos séculos vividos. Mas quem quer que ela fosse, Thea ou Erikson, a sua visão produzia sobre ele uma impressão encantadora. Sentando-se ao seu lado, Richard apertou-lhe fortemente a mão e disse: Erikson, devemos nos explicar e tomar alguma decisão. Jovem e bonita, você não poderá ficar vivendo sozinha. Eu não poderei ser seu protetor legal se você não for minha esposa. Você sabe que eu a amo como amei Thea, e que eu anseio por me casar com você, se... Ela arrancou bruscamente a mão. A quem você dirige o seu amor inconstante? A duquesa Thea, que você esqueceu tão rápido para a filha do taberneiro, ou Erikson, que você sacrificou por 2 vezes por mim e Valéria. Interrompeu ela com um sorriso amargo. Uma estranha sensação de dualidade se remexeu no coração de Erikson. Os ciúmes e, ao mesmo tempo, um profundo ressentimento pela ofensa causada até confrontavam-se nela com o louco e obstinado amor que a escrava grega nutria pelo jovem escultor, sugerindo-lhe uma afeição canina, obrigando-a a implorar o seu amor e suportar maus tratos. Richard empalideceu. Um silêncio se fez no quarto. Sua censura procede, ainda que seja injusta, defendeu-se ele, cerrando o senho. Mas você se esquece de que Rameri já amava Nunta antes de suspeitar da existência de Erikson. Esta, entretanto, quis interferir na minha vida, alterar o curso do meu destino e mexer irrefletidamente com as terríveis forças ocultas que nos afetam até hoje. Assim, é bem natural que o meu amor tenha despertado novamente quando eu encontrei, ainda que sob um outro invólucro, aquela que conquista o meu coração inicialmente. Você, Erikson, sempre me impressionou profundamente com sua beleza e inteligência. Eu valorizava o seu amor por mim e, da minha parte, amo-a tão sinceramente quanto amava a Thea. Sim, eu amava Almeris e casei-me com ela para proporcionar uma derradeira alegria à flor moribunda. A morte rompeu com os vínculos que nos uniam e ela própria preferiu a liberdade do espaço a viver comigo. E assim eu tenho o direito de oferecer-lhe o meu amor e um sobrenome, se você quiser aceitá-los. Oh! Se eu pudesse expulsar estas recordações infernais, murmurou Erikson, agarrando a cabeça com as 2 mãos. Uma profunda pena tomou conta de Richard. Ele atraiu-a carinhosamente a si e beijou-a. Pobrezinha. Esqueça o passado e tente encontrar a felicidade no presente. Erikson, calada, encostou a cabeça em seu peito.
Ambos ficaram em silêncio cerca de 1 minuto. Erixo se aprumou. Lágrimas brilhavam em seus olhos, mas no rosto brincava um sorriso de felicidade. Você tem razão, Hameri. Para que envenenar o presente com as recordações do passado? Admitamos que agora eu concorde em ser sua esposa. Quem será levado por você ao altar? Erixo não tem nome. Ela saiu da pirâmide, mais velha milhares de anos. Eu não tenho família, nem parentes, nem documentos legais. Como vamos sair dessa? Oh! Isso é muito fácil. Eu já conversei com Bel e nós decidimos que ele adote como filha. Isto já basta para lhe dar uma situação legal. Há uma outra questão que me preocupa. Richard pensou por 1 minuto. Você é esposa de Amenhotep? Erixo balançou a cabeça negativamente. Ele me uniu a ele com a chama do espaço, mas eu nunca lhe pertenci. Ele estava aguardando por uma constelação favorável para me desposar, mas eu fugi em tempo. Neste caso só nos resta agradecermos a Deus e sermos felizes, exclamou Richard alegremente. Confesso-lhe que eu fiquei mais atormentado com a ideia de que você pertencesse a Amenhotep. Mas tranquilize-se, minha pequena ciumenta. Almeris não é uma rival perigosa. Erixo suspirou e balançou a cabeça. Eu não tenho ciúme, Hameri, mas, tanto como você, tenho medo de Amenhotep. O fato de eu não ter pertencido a ele não basta para tranquilizar-me. Lembre-se de que ele achou meu espírito no novo invólucro carnal, arrancou do jovem organismo cheio de vida e obrigou-o a voltar a este corpo, que conta centenas de anos, e que, somente graças ao seu conhecimento, não deixa que ele se transforme em cinzas. Cedo ou tarde, Amenhotep nos encontrará e destruirá a nossa felicidade, pois ele me uniu a ele pela poderosa força da natureza. Tenho em meu dedo um anel mágico que não consigo tirar, ele parece ter grudado. Maldito feiticeiro! Ele tem escapado por muito tempo das autoridades. Mas eu denunciarei aquele bando e por melhor que esteja escondido o seu abrigo, ele será achado. Gritou fora de si Richard. Pelo amor de Deus! Deixe-o e não desafie aqueles que vivem na pirâmide, murmurou Erixo com a voz trêmula. Amenhotep não está sozinho. Eu vi, no subterrâneo, reunidos, 12 magos. Além disso eles têm discípulos, cujo número eu desconheço. Não atraia sobre si a vingança deles. Enquanto o anel mágico estiver em meu poder, o próprio Amenhotep é impotente diante de mim. Da minha parte, eu farei tudo para conservar este tesouro. Richard baixou a cabeça. Erixo estava certa. O que ele poderia fazer contando com recursos humanos comuns contra um homem que possuía um poder praticamente ilimitado e para o qual não existia nem tempo nem espaço? Que vingança aguardava aquele que ousou raptar-lhe a mulher amada? Richard ficou dominado por pânico. Mas essa fraqueza foi passageira e ele ergueu decidido a cabeça. Deus irá nos ajudar, disse ele energicamente. Por maior que seja a força e o poder de Amenhotep, Deus é mais forte. Seja como você quiser, e que Deus abençoe nosso amor e a nossa união, acrescentou Erixo emocionada. Depois eles discutiram os detalhes de sua viagem e o futuro casamento. Ficou acertado que dentro de 3 dias deixariam Alexandria e iriam a Brindisi, e que a cerimônia iria realizar-se na Europa. Tal era o desejo de Erixo, que, movida por um incontrolável e vago medo, adiava a cerimônia. Ber, que se dedicou com seriedade ao seu papel de pai adotivo, iria junto com eles. Na véspera da viagem, Richard, ao ir fazer compras, encontrou-se com Maidel. O taberneiro mudara muito e envelhecera. Ele ficou feliz em encontrar o barão e contou-lhe que havia vendido bem o seu empreendimento, tendo se mudado para Alexandria, onde se estabeleceu definitivamente. Acrescentou também que já estava farto de Tebas,
depois de um estranho acontecimento no túmulo de Elmeris. O que foi que houve? Cerca de 5 meses atrás o monumento sepulcral partiu-se todo. Conte-me, por favor, todos os detalhes, pediu Richard empalidecendo. Ele se lembrou da cena, quando o Amenhotep invocara o espírito de Elmeris e um raio partiu a lápide sepulcral. Vamos até em casa e o senhor saberá dos detalhes através de uma testemunha, propôs Maidel. O senhor deve se lembrar do velho Sebastião, o guarda do cemitério. Ele presenciou o acontecimento, que o deixou tão consternado que lhe cedeu o lugar a seu sobrinho, e está se mudando para minha casa. Nervoso, Lierbach decidiu ir imediatamente à casa de seu sogro, que morava nos subúrbios da cidade. Tusneuda e Dora receberam-no de braços abertos. Era visível que a morte da adorada Elmeris acabara definitivamente com elas. O velho Sebastião trabalhava no jardim e apareceu imediatamente ao chamado de Maidel. Entretanto, era evidente que lhe era desagradável relembrar aquele enigmático acontecimento. Por fim, vendo o nervosismo de Richard, ele contou o que tinha visto. Eu entendo, Sr. Barão, a sua curiosidade, mas juro que só de lembrar o ocorrido fico arrepiado e gostaria de esquecer tudo, considerou ele. Bem, eis o que eu presenciei cerca de 5 meses atrás. De dia eu estava com muito serviço e, como na manhã seguinte eu teria que arrumar o túmulo de um inglês, que ficava próximo de sua esposa, fui para lá à noite. A lua estava clara e era possível trabalhar como se fosse de dia. Eu estava um pouco atrasado e o trabalho teria que ser terminado, sem falta, naquela noite, pois a viúva do inglês, ainda que tivesse avisado que viria só 2 dias depois, poderia também vir antes. Terminado o trabalho, comecei a jogar areia na trilha. De repente ouvi atrás de mim um silvo de vento e uns estalidos. Parecia uma árvore crepitando. Eu me virei e fiquei pasmo. Sobre o túmulo da baronesa pairava uma imensa nuvem negra como tinta nanquim, como se salpicada de faíscas. Daquela nuvem levantava-se um turbilhão de fumaça amarela. Mal eu conseguia entender o que poderia significar aquilo, ouviu-se um forte trovão e um raio atingiu o túmulo. Fiquei aturdido e uma forte rajada de vento derrubou-me no chão. Quando me levantei, os ouvidos zumbiam, eu já não enxergava mais nada e fugi apavorado, pensando que ia desencadear-se uma forte tempestade. Entretanto, nada aconteceu. O céu estava claro, o ar calmo e quente, assim, positivamente, não deu para entender nada. O meu sobrinho, Gregor, também ouviu o rolar do trovão, mas achou que aquilo fosse um tiro de pistola dado por algum turista. Eu, no entanto, posso jurar que o trovão foi verdadeiro. Quando de manhã nós fomos ao cemitério, vimos que a lápide de mármore no túmulo de sua esposa estava rachada, estando inclusive danificada a mão da estátua de anjo, enquanto todos os outros túmulos permaneciam intactos. Ficamos todos impressionados e a viúva do inglês até deu uma explicação, dizendo que a lápide de mármore se rachou em consequência de gases que se formaram devido à decomposição do corpo. Mas eu achei aquilo tudo uma besteira. Se o inglês, enorme e gordo, como um porco castrado, ao se decompor não explodiu o seu túmulo, como isso poderia ter acontecido com o corpo da baronesa, pequena, delicada e transparente como uma visão? Não, não. Sem dúvida, é coisa do capeta, mas como ele ousou tocar o túmulo da nossa Santa Elmeris, não dá para entender. E o velho persignou-se. A narrativa desconcertou Richard. O que ele, nos recônditos da alma, achava que era um sonho, uma alucinação da mente excitada, era uma realidade. Ao se despedir da família de Maidel, ele, para não amargurá-los com a notícia de seu casamento, disse que iria viajar no mesmo dia, mas prometeu escrever e visitar, no futuro, o túmulo de Elmeris. Quando Richard voltou ao hotel, Ber estava sentado com Erixo. Ele contou-lhes tudo o que tinha ouvido, mas Erixo parecia não ter se surpreendido nem um pouco,
Por outro lado, o professor começou a andar pelo quarto, como um leão enclausurado numa jaula, ora puxando sua longa barba, ora emaranhando os cabelos grisalhos. Por fim, ele estacou e meio rindo, meio zangado, disse: Eu perdi a minha grande prerrogativa de me surpreender e duvidar de seja o que for. Tudo é possível. É possível até que a lua desça aqui na nossa mesa para servir-nos de peso de papel. Basta. No dia seguinte, ao alvorecer, o navio saía do porto de Alexandria. Em pé no convés, Erixo olhava pensativa para a antiga terra das pirâmides que ia desaparecendo. Seria ela perseguida pelo mesmo destino funesto também nas margens do Reno, como o fora nas margens do Nilo. Capítulo 7. Cerca de 3 semanas depois, nossos viajantes chegaram à colônia e se instalaram temporariamente no hotel. No dia seguinte Richard foi procurar uma dacha adequada, que, pelo desejo de Erixo, deveria ficar perto do castelo Kronborg. A partir do dia da chegada na Europa, Erixo sofreu uma estranha mudança. Todo o seu passado pareceu recuar e desbotar. Ela ficou cada vez mais dominada pelas recordações das impressões que se referiam à sua vida como Thea. Uma das consequências naturais desse novo estado de espírito foi o despertar de amor ao pai e o desejo ardente de rever todos aqueles lugares onde ela fora tão feliz. Richard e o professor tinham muitos assuntos para resolver quanto ao cumprimento das diversas formalidades, e o barão, além disso, queria efetuar algumas reformas no castelo, decidindo-se desta forma que Erixo passaria esse tempo em algum lugar perto do castelo do conde. Um acaso contribuiu para a realização do desejo deles. Praticamente nos limites do parque de Kronborg, estava em oferta de aluguel uma pequena mas confortável dacha mobiliada e o barão apressou-se em alugá-la. À noite do dia seguinte, veio também Erixo numa carruagem fechada. Quando 2 semanas depois o barão e Ber retornaram à vila, eles encontraram Erixo amuada. Inquirida, ela contou que tinha medo de sair de casa e evitava de todas as formas um encontro com as suas ex-empregadas para não chamar atenção devido à sua enorme semelhança com Thea. Por 2 vezes ela viu o conde passando por ela. Ele estava muito mudado, envelhecera e parecia muito triste. Através de terceiros ela soube que depois da morte da filha, o conde começou a levar uma vida retirada, sem ver e sem receber ninguém em casa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Certo dia, ela por pouco não descera do balcão e se lançara aos braços dele. Entretanto, o bom senso deteve-a a tempo. Seu coração sangrava e o desejo de visitar o castelo, rever o pai e todos os lugares queridos torturavam-na praticamente tanto quanto o seu eterno medo de Amenhotep. Pobrezinha, disse Richard, beijando carinhosamente a face de Erixo, úmida de lágrimas. Para tirá-la dessa dor e devolvê-la aos braços do pai, eu estou disposto a arriscar uma louca tentativa. Eu vou até o conde e revelo-lhe toda a verdade. E ele vai achar que você perdeu o juízo e que eu procuro aventuras, observou Erixo, sorrindo entre as lágrimas. É possível e até bem provável. Mas, de qualquer forma, vamos arriscar. Na verdade nós temos provas convincentes, ainda que estranhas. A recordação dos fatos que só Thea poderia lembrar. Além disso, você é tão rica que qualquer suposição de uma chantagem ou algum interesse financeiro desaparece por si só. Depois, o professor Ber é uma testemunha digna de confiança, que não pode ser menosprezada. Erixo passou uma noite insone. A incerteza quanto ao resultado da arrojada tentativa de Lirbach somava-se ao indefinido e invariável pavor que tinha de seu perseguidor. Sua audição estava morbidamente aguçada e ela estremecia com o menor barulho, esperando que a qualquer minuto Amenhotep pudesse aparecer, para quem não havia nem obstáculos nem distância, para matá-la ou levá-la de volta. O simples pensamento de voltar à pirâmide fazia-a ficar aterrorizada. Depois de ter respirado por algumas semanas o ar puro,
sentir o calor vivificante e a luz do sol, ver ao seu redor a vida em movimento. Parecia-lhe impossível ter que suportar novamente a atmosfera tépida e a monótona luz azulada sempre uniforme, sob a qual não se sabia se era dia ou era noite. Não, a morte era 1000 vezes preferível àquela existência anormal. Decidido a fazer a tentativa, Lirbach, já no dia seguinte, dirigiu seu castelo Kronborg e fez entregar ao conde o seu cartão. O criado retornou imediatamente e pediu que o barão o seguisse. Passando por uma série de salas vazias, Richard entrou no gabinete. O conde estava sentado à mesa, sobre a qual havia um livro aberto, mas aparentemente o conde não o lia. Com a entrada de Lirbach, ele levantou-se rapidamente e estendeu-lhe a mão. Bem-vindo, meu querido, ainda que a pessoa atrás da qual o senhor apareceu, morreu, enquanto eu lhe negociava a felicidade. O conde calou-se, enxugando uma lágrima. Apontando para Richard uma cadeira, ele acrescentou. Eu lhe telegrafei para Alexandria, notificando a morte de Thea, mas responderam-me que o senhor havia viajado algumas semanas antes e ninguém sabia onde o senhor podia estar nem o que tinha lhe ocorrido. Faz tempo que o senhor voltou. Foi lá ou aqui que o senhor soube da nossa desgraça. Eu já sabia de tudo antes que o seu telegrama chegasse a Alexandria. Thea não morreu de doença, mas foi vítima de um assassinato ocultista, cuja testemunha fui eu mesmo, respondeu suspirando profundamente Richard. O conde olhou para ele surpreso e desconfiado. Eu vim, prosseguiu Richard, para contar-lhe as coisas mais incríveis e peço que o senhor me ouça atenciosamente. Talvez o senhor me julgue louco, e mesmo eu, quando penso no que vi e no que passei, duvido de meus sentidos. Entretanto, tudo é verdade. Fale. Prometo que vou ouvi-lo com toda a minha atenção, assegurou o conde, continuando a olhar surpreso e curioso para o rosto ardente e perturbado do seu interlocutor. Richard começou a narrativa e quando chegou até o ponto de seu casamento com Almeriz, o conde ficou fulo e, saltando da poltrona, gritou furioso. Como o senhor pôde, no momento em que eu entregava a mão da minha filha, escolher para esposa a filha de um taberneiro? Thea provavelmente soube de sua traição e a amargura foi a causa de seu infarto. Acalme-se, conde. O senhor está enganado, interrompeu Richard. Thea não sabia de nada. Mais adiante o senhor vai entender que o meu amor ao Almeriz, tanto quanto o da condessa a mim, vinha do passado remoto. Quanto ao meu casamento com Almeriz, era a última alegria que eu queria proporcionar a uma jovem vida que se extinguia, pois eu, sendo médico, sabia que as suas horas já tinham sido contadas. Após a morte de Almeriz, eu quis vir para cá e confessar tudo a Thea, deixando-a decidir se ela me perdoava ou não. Agora eu vou retomar a narrativa. O conde fez um gesto de consentimento e afundou-se calado na poltrona. Quando, no entanto, a narrativa atingiu o momento da história do achado no pedestal da esfinge, o ponto em que a visão lhe escrevia e, finalmente, quando ele contou sobre a expedição empreendida pelo barão e o professor Beer, o rosto do velho tomou a expressão de pena e solidariedade. Seus olhos diziam nitidamente que ele duvidava da saúde mental de Lirbach. Richard finalizou a sua narrativa com as seguintes palavras. A alma de Thea habita agora o corpo de Erixo, mas o amor dela ao Senhor continua o mesmo. Ela está sofrendo muito. Para tentar devolver-lhe o pai, e ao Senhor a filha perdida, eu vim para cá. O conde balançou a cabeça e um sorriso de compaixão esboçou-se em seus lábios. Meu pobre amigo. O senhor está doente. A desgraça mais o sol quente da África, causaram-lhe as alucinações e abalaram seu sistema nervoso. O senhor provavelmente não tem ideia de toda essa incongruência de fatos que acaba de me contar. Surpreende-me sobretudo o fato de que o professor Beer, de quem muito ouvi dizer ser um cientista sério e ao qual o senhor chama de amigo, possa confirmar tal baboseira em vez de tentar dissuadi-lo.
É certo que em sua narrativa há alguns detalhes autênticos quanto à morte de Thea. Ela morreu à noite, sua camisola estava rasgada, mas ninguém viu na região de seu coração qualquer sinal mágico, que o Senhor afirma ter visto. O que se refere à famigerada Erixo, dentro da qual supostamente habita a alma da minha filha, eu acredito que essa habilidosa fulana abusa de sua confiança para tentar chantagear-me. Felizmente eu tenho suficiente bom senso para não cair na conversa de sua identidade com Thea. Richard sorriu. Tudo o que o senhor diz é justo, se analisado sob um ponto de vista normal, salvo a suposição de que Erixo planeja chantageá-lo. Ela é rica. Se o senhor viesse comigo e visse pessoalmente aquela divina criatura, suas convicções ficariam muito abaladas. Não, não. Sem dúvida essa fulana é muito parecida com Thea e sua visão somente abriria as minhas feridas, objetou o conde. Dominando-se de imediato, ele se levantou da poltrona. Está bem. Eu vou com o senhor com a condição de levar Nemvrod, o cachorro predileto da minha falecida filha. Nemvrod era muito apegado a Thea e aí eu vou ver se ele consegue pressentir em Erixo a sua antiga dona. O senhor quer exigir demais de um cachorro, que só pode sentir as emanações de um corpo sólido. Mas tanto faz. Faremos a experiência e veremos se mais uma vez o instinto não irá triunfar sobre a razão. E Richard afagou a cabeça sedosa do cachorro que olhava para ele com seus olhos inteligentes e tristes. Eles atravessaram em silêncio o parque e dirigiram-se pela alameda que levava a Dacia. Mal eles se aproximaram do portão do jardim, Nemvrod, que até aquele momento seguia ao lado do seu dono, baixou a cabeça e começou a mostrar indícios de impaciência, e, em seguida, feito uma flecha, desembestou latindo alegremente em direção do terraço, saltitando em torno e lambendo as mãos e até o rosto da mulher que ali estava sentada e que se levantou com a aproximação do conde. O senhor vê? O cachorro cumpriu com a missão a ele dada, observou em tom sério Richard. Seu instinto reconheceu naquele corpo, que ele viu pela primeira vez, o querido e familiar espírito dela. E o senhor, ainda assim continua duvidando? O conde nada respondeu. Ele estava branco e não tirava os olhos de Erixo, cuja incrível semelhança com Thea o havia paralisado. As mesmas feições clássicas, os mesmos bastos cabelos dourados e a mesma cor brilhante do rosto, sua estatura, porém, era menor, e toda a figura mais magra e mais delicada. Ao rosto faltava um viçoso rubor, e a pequena boca uma expressão feliz e despreocupada. Em seus grandes, tristes e sombrios olhos lia-se o mistério de sua vida. Ou seja, ela era e não era Thea. Erixo, inquieta, olhava temerosamente para o conde. E se ele não quisesse reconhecê-la? Feito uma onda, rolou em sua mente a conscientização de que ela era Erixo, escrava do mago e que este mesmo corpo estivera em Mênfis no tempo de sua grandeza e que estes mesmos olhos, que agora fitavam Kronborg, viram. Ela sentiu-se enfraquecer. Estendendo as mãos ao conde, ela murmurou em voz quase inaudível. Pai. Sou eu? O conde deu um passo para trás e fez um gesto como se a repelisse. Prove. Prove. Que você é minha filha, gritou ele em voz entrecortada. Erixo empalideceu e sem forças baixou as mãos. Provar a sua identidade? Como e para quê? Ela não tinha pretensões sobre a herança nem exigia quaisquer direitos. Ela sabia que os direitos de Thea, condessa de Kronborg, foram para sempre soterrados no momento em que atrás de seu caixão foram fechadas as portas do túmulo familiar. Ela ansiava tão somente pelo amor e carinho do pai. Para que provasse o coração e a voz do sangue não se manifestam. Retorquiu ela com desprezo e saiu correndo do quarto, acompanhada do cachorro que não a largava. O conde cambaleou, agarrou a cabeça com as duas mãos e teria caído no chão se o barão e B não o segurassem. Oh! Estou ficando louco.
É a sua voz, ainda que mais profunda e sonora, disse ele, enquanto o faziam sentar-se na poltrona. Richard correu para buscar vinho. Quando o conde se acalmou e se recuperou um pouco do nervosismo, Lirbach apresentou-lhe o professor. O jovial Ber contou-lhe, por sua vez, a incrível aventura em que eles se embrenharam irrefletidamente, pensando em empreender uma simples pesquisa científica com base num documento curioso como um mapa dos subterrâneos da pirâmide. Juro-lhe, conde, que até aquele dia, em toda a minha vida eu fora um positivista e um servidor feroz da ciência. E até o momento em que entrei naquele incrível mundo e conheci aquele diabólico Amenhotep, eu não acreditava nem em Deus nem no demônio, concluiu ele alegre. E o senhor está seriamente convencido, professor, de que um ser humano pode viver alguns milhares de anos e que o mesmo espírito pode animar dois corpos? Perguntou o conde, já menos cético que antes. Não posso afirmar que Erixo viveu no tempo de Amoses, pois eu mesmo não vivi na época dele. Ela só apareceu misteriosamente na pirâmide. De onde? Eu não sei. Segundo Lirbach, ela é a imagem viva de sua filha. Que ele me contou todos os pormenores do assassinato da condessa, isso eu lhe posso jurar. Da pirâmide nós fomos tirados pela mesma Erixo. As joias que ela lhe pegou representam pelo seu valor um patrimônio colossal. Venha comigo. Eu vou mostrá-las. Basta o senhor olhar para elas para se convencer de que elas pertencem à antiguidade remota. O conde, feito sonâmbulo, seguiu o professor, que o levou até um quarto trancado à chave. No quarto havia um cofre à prova de fogo. Ber o abriu e mostrou primeiro a túnica de um estranho tecido prateado, ornada de bordados mágicos. Em seguida, abriu o escrínio e dispôs diante do conde as maravilhosas joias, cuja antiguidade não deixava dúvidas. Desolado, o conde sentou-se, agarrou nervosamente a cabeça com as mãos e começou a pensar. Em seguida, endireitando-se, ele disse calmo e firmemente: Perdoem, senhores, a minha desconfiança, mas eu mesmo estive presente no enterro da minha única filha. Os médicos confirmaram que ela faleceu de infarto. E eis que, não se sabe de onde, aparece uma mulher estranha com os traços de Tea e me diz que ela é minha filha. Dá para enlouquecer. O bom senso recusa a aceitar tal coisa. Eu nunca fui um místico ou um iluminado. Ainda que eu me interesse por problemas de ocultismo, nunca os estudei nem ao menos suspeitei da existência de semelhantes mistérios. Não obstante, tudo o que aconteceu me toca muito de perto, e a sua probidade e autoridade imprimem à sua narrativa tanto peso que eu não medirei esforços para descobrir a verdade. Ai de Amenhotep se eu me convencer de que ele cometeu esse crime. Não só dos subterrâneos da pirâmide, mas mesmo debaixo da terra eu arrancarei e me vingarei pelos meus sofrimentos e por ele ter escolhido a minha criança como vítima de sua bruxaria diabólica. O conde levantou-se e sacudiu em ameaça punhos cerrado. Ao se acalmar, ele prosseguiu. Agora eu preciso de duas coisas. Primeiro, que essa jovem, que os senhores chamam de Erixo, escreva no papel, fechando no envelope, as últimas palavras e o nome que foram pronunciados por minha moribunda esposa. Só eu e Tea estivemos presentes na ocasião. Só Deus e nós sabemos essas palavras que se referem a um segredo familiar, bem guardado. Segundo, eu peço que os dois venham à noite ao meu castelo. Os senhores me acompanharão até o túmulo e ajudarão a examinar o corpo de minha filha. Eu quero me convencer se existe na região do coração algum sinal de que me fala Lirbach e que deve servir de prova daquele crime ocultista. Ao obter a confirmação deles, o conde retirou-se, alegando que naquela hora ele precisava de paz e isolamento. Após a saída do conde, Richard foi ao quarto de Erixo. Ela estava terrivelmente inconsolada, seus olhos estavam vermelhos. Quando ele lhe transmitiu o pedido do pai, ela no início recusou-se de vez. Que ele me deixe em paz.
Não quero provar nada para ele, disse ela. Lirbach começou a convencê-la, argumentando quanto era natural e desculpável a desconfiança dele. Por fim Erikson acalmou-se, pegou um papel de carta, escreveu nele algumas palavras, colocou no envelope e o colou. Ao entregar a carta ao noivo ela lhe pediu que a deixasse sozinha, pois se sentia cansada e queria dormir. À noite Lirbach e o professor dirigiram-se ao castelo. O conde esperava por eles com impaciência febril. Tudo estava pronto para a excursão noturna. Sobre a mesa, via-se uma lamparina acesa, uma vela e 2 chaves. Falaram-se pouco. Pálido e compenetrado, o conde pegou as chaves e a lamparina, deu a vela para Richard e convidou a todos que o seguissem. Eles desceram ao jardim e dirigiram-se ao túmulo da família, construído em forma de uma capela que se encontrava na extremidade oposta do parque. O conde e os seus acompanhantes entraram por uma porta lateral e desceram pela escada num amplo túmulo abobadado, no fundo do qual se divisava um altar, decorado com um cortinado de veludo. Nele havia um crucifixo e castiçais de prata. Por todos os cantos viam-se caixões, de formas e tamanhos diferentes. Alguns já estavam enegrecidos e depauperados pelo tempo, outros eram mais recentes. Dentre os últimos, um pesado caixão metálico chamava mais atenção pela fartura de flores que o decoravam, via-se a mão amada do pai. O conde parou indeciso, mas depois se aproximou e abriu o caixão com a chave. Richard ajudou a levantar a pesada tampa metálica. No início não se viu nada além de monte de gás e flores ressequidas. Um frio gélido percorreu o corpo de Richard quando ele lembrou, com clareza mórbida, a cena do assassínio cometido por Amenhotep. O conde retirou com a mão trêmula o véu de gaze. Então, a luz trêmula da lamparina, ficou à mostra o rosto bonito, amarelecido e escurecido da morta. Seus maravilhosos cabelos dourados estavam dispostos em 2 tranças pesadas no vestido branco de seda. Nas mãos fechadas via-se um crucifixo. O conde tirou do bolso uma tesoura, afastou os braços da defunta e quis tentar cortar o vestido no local do coração, mas as forças subitamente o abandonaram e ele recuou, buscando um apoio com a mão. Deixe que eu faça isso. É duro demais para o senhor, disse o professor, enquanto Richard apoiava o infeliz pai. Ber cortou rapidamente o tecido de seda e a camisola de cambraia e descobriu uma parte do peito. Na pele amarelada podia-se ver, como se desenhado com tinta nanquim, um triângulo com a cruz virada para baixo. A cabeça de Richard toteou e ele olhou calado para o sinal misterioso. Um grito rouco soltou-se do peito do conde. É o selo do diabo que asfixiou minha criança. Juro-lhes que não havia nada quando os médicos examinaram o corpo, gritou ele fora de si. Vendo a sua dor, Ber fechou apressadamente o caixão e quase à força levou o conde ao castelo. Para acalmá-la de qualquer forma, Richard entregou-lhe a carta com a resposta de Erikson, mas, mal Kronborg leu, perdeu os sentidos. Somente após longos esforços, Richard e o professor conseguiram fazê-lo voltar a si, mas ele estava tão fraco que eles tiveram que deitá-lo na cama e dar-lhe um remédio com auxílio do camareiro. Quando, finalmente, Lirbach e o professor iam se despedindo do conde, este apertou fortemente a mão de Richard e sussurrou. Eu quero vê-la. Traga-me amanhã o espírito da minha filha. O conde passou uma noite infernal. Apesar das evidências, apesar da confluência estranha das circunstâncias que confirmavam o fato inédito, seu senso recusava-se a admiti-lo. Filho de um século cético e prosaico, em que só se aceitava aquilo que era confirmado e sancionado pela ciência oficial, o conde achava que ia endoidar naquele labirinto do mundo oculto, no qual veio parar. A seu ver, as incríveis e impossíveis evidências com que se confrontara fariam ruir finalmente todas as convicções em que ele crescera e envelhecera. Já era dia quando ele adormeceu. Ao acordar, lá pelas 4 horas da tarde,
Ainda quebrado fisicamente, ele estava mais calmo de espírito. Depois do almoço, o conde se recolheu em seu gabinete, contíguo à biblioteca. Era seu quarto favorito e compunha-se na verdade de dois ambientes, ligados por um arco, fechado por um reposteiro de veludo lilás. Os móveis eram de estilo da Idade Média, talhados da escura madeira de carvalho, cadeiras com altos espaldares, um antigo armário entalhado onde eram guardadas diversas lembranças, joias, coleções de medalhas, moedas etc. Com um semblante pensativo e preocupado, o conde ficou andando pelo quarto e o seu olhar vagava distraidamente pelas estantes cheias de livros e manuscritos. De repente ele parou diante de uma escrivaninha não muito grande, com acabamento em prata e marfim e que continha uma enormidade de gavetas, seções e lugares secretos. Thea tinha uma verdadeira adoração pela escrivaninha e conhecia todos os seus segredos. Se Erixo soubesse abri-la e localizar-se em tudo, isso seria uma prova cabal de sua identidade com a filha. O conde pegou um pedaço de papel e escreveu febrilmente algumas linhas, em que pedia que Richard e Erixo viessem à sua casa, suplicando à jovem que ela lhe perdoasse a sua indecisão e a desconfiança. 2 horas depois, Erixo, envolvido em uma grande manta, com o rosto encoberto por um véu escuro, entrava em companhia de Richard no gabinete do conde. Quando Erixo descobriu o véu, tirou a manta e parou indecisa, o conde pegou as suas mãos e começou a olhá-la fixamente. Thea. Thea. É você ou não é você? São seus olhos, mas a expressão mudou, é seu sorriso, mas ao mesmo tempo nele há alguma coisa diferente, balbuciou ele triste. Subitamente, num ímpeto ele exclamou. Minha criança. Perdoe-me as dúvidas, mas a minha velha cabeça recusa-se a aceitar o extraordinário milagre de sua reencarnação. Diga-me, isso será a última prova, em que gaveta desta escrivaninha está o retrato de seu irmão falecido. Se você puder fazê-lo, eu não poderei ter mais dúvidas de que o túmulo me devolveu a sua vítima. Dizendo isso, ele estendeu à jovem um molho de chaves. Erixo, com um sorriso triste nos lábios, aproximou-se da escrivaninha e apertou uma mola secreta. Imediatamente se abriu uma tábua dianteira, deixando à mostra uma infinidade de portinhas e gavetas. Escolhendo uma chave, a jovem abriu mais uma seção e de lá tirou um estojo. Eis o retrato de Elvin, disse ela. Nesta gaveta está a carteira do tio Adalberto com marcas de sangue e com um furo de bala. Aqui, do lado esquerdo, estão as joias da mamãe e a carta que ela lhe escreveu ainda noiva, e, ali, os meus primeiros sapatinhos e... O conde não deixou que ela continuasse. Com um gemido surdo ele atraiu Erixo aos seus braços e, chorando copiosamente, começou a cobri-la de beijos. Depois caiu na poltrona. Erixo ficou de joelhos e encostou a cabeça no peito do conde. Papai. Meu querido papai. Você me reconhece como sua filha. Uma sensação indescritível, estranha até, que desconhecia o passado, apoderou-se dela. Em sua memória passavam nitidamente todas as fases das duas existências. Erixo, uma órfã, escrava e vítima eterna de Amenhotep, estava feliz e dava um imenso valor àquele amor paterno que jamais tivera. Quando, por fim, o pai e a filha se acalmaram um pouco, o conde apertou contra si a cabecinha loira de Erixo e disse alegre. Agora, minha querida, precisamos pensar em como lhe dar uma situação legal. Para dizer a verdade, nós não podemos fazer isso, eu só posso adotá-la. A este propósito eu tive uma bela ideia. Eu tinha um primo, também um Kronburg como eu, contudo um canalha e aventureiro, cujo parentesco a nossa família não reconheceu. Ele emigrou para a Turquia, vindo a falecer lá repentinamente. Antes de sua morte, ele me escreveu. Assim, eu vou a Constantinopla para onde eu pedirei que você vá antes, e depois a trago de lá como a filha dele.
O plano foi aceito e decidiu-se que Erixo e o professor iriam a Constantinopla no dia seguinte, onde a eles se juntaria o conde. Lirbach, no entanto, deveria voltar à sua propriedade só depois aparecer, já como noivo. O planejado se executou com precisão e 6 semanas depois o conde voltava com Erixo ao castelo, apresentada aos vizinhos como a filha do seu primo Oswald, que, excêntrico, lhe deu totalmente estranho o nome de Erixo. Todos acharam bem natural a incrível semelhança da jovem com Thea. Na sociedade ela foi recebida de braços abertos. Algumas coisas estranhas que se exteriorizavam nas maneiras e opiniões de Erixo foram atribuídas à sua inusitada educação. Em seguida veio Lirbach, sendo logo depois anunciado como o noivo de Erixo. O casamento foi marcado para dali a 3 semanas. Apesar de toda a felicidade que a cercava, do amor do pai de Richard e de um futuro sem nuvens, que parecia aguardar-lhe o destino, Erixo continuava preocupada e nervosa. Ela estremecia e empalidecia ao menor barulho e frequentemente era acometida de pensamentos lúgubres. Richard compreendia que a causa de tudo era o medo de que o seu perseguidor reaparecesse. Vez ou outra o seu coração também ficava oprimido ao lembrar de Amenhotep. Não obstante, ele e o conde tentavam de todas as formas convencer Erixo de que o seu medo era infundado, e de que, se o egípcio quisesse apoderar-se dela, já o teria tentado antes. Erixo sempre permanecia surda àquelas dissuasões, mas certo dia não aguentou. Agora se vê, pai, que você não sabe nada de Amenhotep, mas Richard deveria ter uma noção clara sobre o poder dele. Ele poderá esgueirar-se até mim em forma de uma lagartixa, desabar sobre mim como um furacão, envolver-me e arrastar-me ao espaço. Os relâmpagos se submetem a ele e a sua vontade pode destruir rochas. Minha única esperança é que ele não vá querer matar-me e eu consiga proteger-me de seus ataques com a faca sagrada que eu peguei dele e da qual nunca me separo. Para ele fazer uma nova vai levar muito tempo, e as facas mágicas de outros magos não lhe servem. Aproximava-se o dia do casamento e nada confirmava ainda os pressentimentos de Erixo. A vida no castelo fluía nos seus eixos. Ber, por insistência do conde, também foi morar no castelo. Os velhos tornaram-se bons amigos e, sendo apaixonados por xadrez, enfrentavam-se todos os dias. O professor era solteiro, não tinha família nem parentes próximos. O conde dava-lhe toda a liberdade de dedicar-se aos trabalhos arqueológicos, e Ber aceitou agradecido a oferta. No presente momento ele se dedicava à descrição científica das joias de Erixo, que o conde proibiu de vender. À noite, na véspera do casamento, todos estavam reunidos. O conde e Ber jogavam xadrez como de costume. O noivo com a noiva estavam no salão conversando. Erixo parecia preocupada e inquieta como nunca. Ao colocar a cabeça no ombro do noivo, ela ouvia distraída as suas ponderações quanto a ficar calma e não superestimar o poder do mago, que pelo visto desistira da perseguição ou perecera em consequência do contragolpe das forças que lhe desencadeara. Queira Deus que esta outra possibilidade se confirme. Observou suspirando a jovem. Nesse instante, em algum lugar bem ao longe, soou nitidamente o tilintar de um sininho de prata. Erixo ficou branca feito cadáver e saltou do sofá. É ele. Está ouvindo? Este som anuncia a sua aproximação, sussurrou ela. O seu olhar vagava meio perdido pelo quarto. Richard, que também tinha ouvido o tilintar, levantou-se e recostou-se à mesa. Subitamente, na parede diante dele surgiu a silhueta de um enorme gato, cujos olhos esverdeados começaram a fosforizar-se. Mas antes que ele pensasse em algo, Erixo esgueirou-se feito uma sombra até a visão. A faca de Amenhotep reluziu em sua mão e ela bateu fortemente com ela na parede. No mesmo instante, ouviu-se um forte estalido. Da lâmina da faca espargiu-se um feixe de faíscas e diante do atônito e assustado olhar do barão, na parede surgiu a imagem, como se desenhada,
de um enorme gato. Um suspiro de alívio e triunfo soltou-se do peito de Erixo. Mais uma vez ela venceu o mago com a sua própria arma e paralisou as garras orientadas contra ela. Recuperando-se do susto, Richard correu para chamar Ber e o conde contou-lhes sobre o ocorrido. Calados, eles examinaram atentamente a imagem que ficou impressa na parede. No local, onde acertara a faca, via-se um misterioso triângulo com a cruz invertida. Fez o professor finalmente. Pelo visto o Sr. Amenhotep não quer nos deixar em paz e ainda vai mostrar a sua pessoa. Apesar de sua vitória, Erixo ficou em tal estado de nervos que precisou que lhe dessem calmante. O dia do casamento estava claro e ensolarado. Por outro lado, os espíritos das pessoas iniciadas no segredo de Erixo não estavam tranquilos. Assim que Richard ficou completamente pronto, ele foi até o gabinete do conde que, temendo um novo atentado durante a cerimônia, começou a discutir alarmado as possíveis tramas por parte do mago. Sou demais ignorante nessas coisas para prever o que poderá acontecer, a julgar pelas coisas de que eu fui testemunha. Devo confessar que tudo pode ser esperado. Além do mais, para o cúmulo da infelicidade, essa estranha pessoa realizou uma espécie de união matrimonial com Erixo. Evidentemente que a cerimônia mágica, sendo perpetrada sem a vontade dela, só tem importância aos olhos de Amenhotep, ainda que ele imagine ter adquirido direitos sobre ela e desta forma empenhe todas as suas forças para reaver a sua propriedade. Eu pagaria caro para que a cerimônia matrimonial já tivesse sido realizada, observou suspirando o conde. Mas eu acredito na ajuda de Deus. Ele não permitirá tal injustiça. Erixo estava nervosa e se vestia pensativamente para o casamento. Ela estava encantadora em seu vestido branco com um longo véu de noiva na maravilhosa cabecinha dourada. Absorta em seus pensamentos, ela mal se olhou no espelho e só suspirou aliviada quando colocou atrás do cinto a faca sagrada do mago, cobrindo-a com um buquê laçado por fita. A cerimônia iria realizar-se na paróquia localizada a 1 quilômetro do castelo. O tempo estava maravilhoso. Erixo com o pai sentaram-se na carruagem, atrás da qual, numa fileira comprida, vinha o cortejo com as carruagens de amigos e outros convidados. O cortejo já estava no meio do caminho quando subitamente o sol se escondeu atrás das nuvens, que encobriram todo o céu. Olhe, pai. Está chegando uma tempestade, disse Erixo, apontando preocupada para o firmamento. Ultimamente, devido a esse calor tropical, isso é bem natural, minha criança. Além disso, é de bom agouro a chuva espargindo coroa de noiva, tranquilizou o conde. Sim, se a tempestade fosse natural, suspirou Erixo. O medo tem olhos grandes, minha querida. Devido a seus nervos abalados, em todo lugar você parece ver fantasmas. E a arma que você tem na mão, já não lhe mostrou o seu serviço. Talvez você por descuido a esqueceu em casa. Acrescentou ele, assustado. Não. Ela aqui, embaixo de minhas mãos. Para o meu azar, eu não conheço todas as suas propriedades e as formas de manejá-la. A sorte que eu até agora tive foi um mero acaso. Neste instante a carruagem parou diante do portão e a conversa interrompeu-se. Em quase 10 minutos, a tempestade aproximou-se definitivamente. O céu escureceu, o ar tornou-se pesado e sufocante e a luz do dia deu lugar a uma penumbra pálida. No momento em que Erixo, segura pelo braço do pai, entrou na igreja, um forte e rolado trovão sacudiu a terra e abafou o som do órgão. Um zigue-zague ígneo riscou o céu escuro. Uma inquietação correu pelas fileiras da elegante multidão que enchia a igreja. A lividez cadavérica da noiva e o aspecto preocupado e constrangido do noivo teriam chamado a priori a atenção de todos, mas o medo diante do furacão enfurecido fez esquecer tudo. Os raios e o ribombar do trovão seguiam-se ininterruptamente. O vento assobiava, uivava e gemia, vergando e quebrando árvores.
Suas rajadas impetuosas alcançavam o interior da igreja, ameaçando apagar as velas, ainda que as portas estivessem fechadas. Erixo, empalidecida, toda absorta apenas no perigo que a ameaçava, prostrou-se de joelhos ante o altar. Ainda que sua coragem não fraquejasse nem por um instante, ela não prestava nenhuma atenção à cerimônia. As palavras do sacerdote, o órgão e o canto soavam em seus ouvidos como um vago e remoto zum-zum. No momento em que os nobentes trocavam as alianças, um graúdo granizo caiu no telhado da igreja e com seu barulho abafou tudo. Algumas janelas foram quebradas. Então, por entre o rugido do vento e o barulho ensurdecedor da chuva torrencial, ouviu-se, vindo de longe, um tilintar como se de sininhos de prata. O sacerdote calou-se e os convidados, tomados de terror e fugindo da chuva, correram, empurrando-se, para o lado oposto da igreja, onde o granizo ainda não havia quebrado todas as janelas. De súbito um novo e terrível e rolado trovão sacudiu o prédio até as fundações. Através da janela rompeu um relâmpago esferoidal e dirigiu-se diretamente para Richard. No mesmo instante, Erixo lançou-se para a frente e, tirando a faca mágica detrás do cinto, dirigiu a sua ponta contra a bola ígnea, a qual estourou e se desfez em feixes de faíscas. Um rugido selvagem ouviu-se depois, acompanhado por estertores de uma pessoa, sendo asfixiada. Os últimos esforços parecia que extenuaram a tempestade e ela começou a enfraquecer. A chuva e o vento amainaram. O céu se limpou e uns 10 minutos depois apareceu o sol. Agora tudo ao redor já estava calmo e somente as poças de água, a vegetação molhada, as árvores arrancadas pelas raízes e as janelas quebradas testemunhavam a passagem meteórica da tempestade. No meio do pânico geral, provocado pelo relâmpago esferoidal, ninguém notou a inesperada interferência da noiva e ninguém viu em sua mão a misteriosa arma reluzente. Entretanto, este incidente produziu uma impressão negativa sobre os presentes. Cada um, involuntariamente, pensou que a tempestade que interrompera o casamento servia de mau presságio para o jovem casal. A despeito de tudo, junto com o aparecimento do sol e o céu limpo, voltou a alegria e a animação. Os jovens foram cobertos de felicitações e votos. Agora que todo o perigo passou ao largo, as pessoas riam e zombavam do medo que passaram. Richard levou nos braços a sua jovem esposa até a carruagem. Esta havia sofrido alguns danos, ainda que pequenos, apesar de todos os esforços do cocheiro e dos criados em segurar os cavalos enlouquecidos. Atrás dos jovens saíram também os convidados, as damas, suspendendo cuidadosamente as pontas dos seus vestidos, caminharam pelas poças. Quando os consortes se acharam na carruagem, a força da alegria de Richard desapareceu. Ele não podia deixar de reconhecer que escapara de um perigo mortal, e, abraçando Erixo pela cintura, atraiu-a junto de si e murmurou carinhosa e agradecidamente: "Obrigado, minha querida, minha heroína e salvadora. Eu provavelmente estaria morto a esta hora. Infelizmente isto é apenas uma vitória momentânea, somente um adiamento e não a libertação", disse ela nervosa. "Eu me censuro amargamente por ter atraído a você a vingança de Amenhotep, condenando-o para um perigo eterno. Ele não vai parar de nos perseguir e não nos deixará gozar da felicidade. Deus nos protegerá como ele o fez de maneira tão real. Ele nos sugerirá como vencer e acabar com o mago com a sua própria arma", assegurou Richard convicto. O resto da festa passou sem qualquer incidente. Após o magnífico almoço, todos dançaram e passearam pelo parque. Já era noite alta e quando os últimos convidados foram embora, Erixo retirou-se ao seu aposento. O conde chamou Ber e Richard ao seu gabinete para conversarem e discutirem os detalhes do estranho e terrível acontecimento que perturbou a cerimônia do casamento. Libertando-se de seu pesado vestido nupcial, Erixo vestia um penhoar bordado de cambraia, cingido na cintura com um cordão de seda, com largas mangas que lhe descobriam os maravilhosos braços,
como se talhados de marfim. Ela gostava muito desta espécie de trajes leves que lhe lembravam as antigas túnicas. Soltando seus longos e maravilhosos cabelos, Erixo saiu do dormitório e foi para o boudoir, requintadamente arrumado com flores e obras de arte. Parando por um minuto, maquinalmente olhou distraída em volta do luxuoso quarto, em seguida escancarou uma grande porta e saiu para o amplo terraço, cuja escada, de alguns degraus, levava ao jardim. A noite era tranquila e maravilhosa, o ar estava tépido e aromático. Dos canteiros chegavam os aromas inebriantes das rosas e lírios. Um leve ruído de água do chafariz ouvia-se no silêncio da noite. Acotovelando-se sobre a balaustrada, Erixo olhou pensativo ao redor. Bem à sua frente estendia-se o relvado, contornado até longe pela densa e escura folhagem do parque. A lua subia e envolveu tudo ao redor com a suave e azul luz sonolenta. Um suspiro pesado soltou-se do peito de Erixo. Como ela poderia ser feliz aqui, finalmente livre da pirâmide e prisão e unida à pessoa amada, se não houvesse em seu caminho, feito um espectro terrível, se interposto Amenhotep? Ao lembrar do mago, uma comichão glacial percorreu-lhe o corpo e ela inquieta pôs a mão na cintura. Ao apalpar o cabo de sua arma, Erixo acalmou-se novamente e mergulhou em seus pensamentos. Quando, finalmente, terá fim esta vida que dura por séculos inteiros? Perguntava-se ela inquieta. Será ela sempre jovem e bela ou, com o tempo, ela será apanhada pelo destino normal de todos os mortais? Detendo involuntariamente o olhar sobre a sua mão que repousava na balaustrada, em seus lábios esboçou-se um sorriso amargo. Quem iria acreditar que esta mesma mão, de pele aceitinada e com as unhas rosadas, tecera outrora grinaldas para a festa do touro de Apis e levava sacrifícios ao deus naquele templo, cujas ruínas estão agora enterradas pela areia do deserto. Uma rajada de vento frio tirou-a do devaneio e aos ouvidos de Erixo chegou o tilintar longínquo do sininho de prata. Ela ficou livre daí, cambaleando, deu alguns passos para trás. Arrancando da cintura o punhal, ele desenhou rapidamente um círculo em sua volta, da lâmina espargiu-se um fio fosforescente e, feito uma flamejante serpente, percorreu ao redor. Erixo ficou imóvel em pé, tomando fôlego, apertando o punhal contra o peito. Ela sentia a aproximação da pessoa fatídica. Algo estranho se processava na natureza. O ar em volta parecia zunir e tremer, um aroma sufocante bafejou-a. No horizonte fulgurou uma estrelinha vermelha que começou a crescer rapidamente, aproximando-se com uma incrível velocidade. Logo, um disco vermelho sanguíneo cobriu o céu e os objetos circunvizinhos pareciam serem mergulhados num clarão de incêndio. Como se através de uma névoa, via agora Erixo as palmeiras entre as quais rodopiava uma nuvem fosforescente e esbranquiçada. Até o próprio ar parecia ser diferente, sobre ela bafejou o calor de deserto. A estranha miragem deslizava em sua direção como se empurrada pelo vento, e, subitamente, ao se encontrar com o círculo desenhado por Erixo, estancou. O véu nevoento dispersou-se diante dos olhos de Erixo, abriu-se o jardim do mago, ao lado de sua casa em Mênfis, que ela tão bem conhecia. Bem aos pés do terraço começava uma larga alameda, coberta de areia vermelha e contornada por um lado por figueiras e acácias, e por outro, estendia-se um prado com algumas palmeiras. À sombra das árvores havia uma esfinge de granito, aos pés da qual borbulhava uma nascente. A nuvem esbranquiçada tomou então uma forma definida e Erixo reconheceu Amenhotep, parado a alguns passos dela, fitando-a com o seu olhar flamejante. Em volta de sua mão direita enrolava-se uma serpente verde esmeralda e a mão esquerda segurava um castiçal, cuja luz ofuscante iluminava num clarão toda a figura do mago. A luz multicolorida sobre a cabeça ora fulgia vivamente, ora bruxuleava e extinguia-se num sinal de sua fadiga. Um tremor nervoso percorreu o corpo de Erixo. Para ela, sendo uma arma discípula do mago,
Iniciada na ciência por ele, estava claro que a luz astral que partia do lume deveria ofuscá-la e cegá-la, o que ocorria com todos que ele iluminava com aquela luz misteriosa. Fazendo um esforço terrível, Erikson concentrou toda a sua força de vontade e aprumou-se. "O que você quer de mim, Amenhotep?" perguntou ela com voz abafada. "Cuidado. Não me leve ao desespero. Antes eu cravarei no coração esta faca e porei fim à minha maldita e infeliz existência do que me tornar escravo e prisioneiro em sua asquerosa pirâmide. Viva você não me pega. Eu odeio e prefiro a mordida da cobra ao seu beijo. Não é agora, quando eu me uni finalmente à pessoa amada, que eu permitirei que você me arranque viva dos seus braços." Uma chama lúgubre acendeu-se nos olhos de Amenhotep. "Criatura ingrata, sou sua voz irada. Cobra, que eu aqueci no peito e pela qual, infelizmente, me apaixonei. Somente essa fraqueza, a única que eu não venci, que me impede de aniquilá-la. Quanto a ele, que você ousa preferir a mim, eu o esmagarei feito a um verme. Você me pertence, Erikson, e eu saberei defender os meus direitos com todas as forças de que disponho." Ao ver que Erikson estremeceu e apertou convulsionada a faca ao peito, ele suavizou o tom. "Para que você quer uma guerra? Devolva-me a arma, siga-me voluntariamente e perdoarei a ambos. Dar-lhe-ei o esquecimento. Farei desaparecer no seu coração o amor que cegou e destrói você. Aos seus pés eu colocarei todo o poder dos conhecimentos por mim adquiridos. Das minhas mãos você beberá a taça da vida e da beleza eternas. Jamais seus cabelos dourados ficarão brancos, a sua pele acetinada não se cobrirá de rugas e o brilho de seus olhos nunca se apagará. Em meu amor você experimentará a felicidade suprema, uma paixão ardente e gozo infinito. A mim você sempre verá tal como eu sou agora. O tempo não exerce qualquer influência sobre a minha beleza. Será que não a seduz ser amada de um mago e compartilhar com ele todo o seu poder? Abra os olhos, sua cega, e olhe para mim. Será que eu sou pior do que aquele ínfimo homem, condenado a doenças e destruição e que daqui a alguns anos será um velho decrépito e asqueroso? Será que sou pior que ele, sempre indeciso e pérfido, e que sempre a ama apenas pela metade, até que a outra não lhe aparece no caminho? Anuita, Valéria e Almeris, eis a quem pertencem os melhores arrebatamentos da alma de Rameri. E você ficou inebriada com a sua paixão. Em prol deste torpe e humilhante sentimento você quer sacrificar tudo? À medida que Amenhotep falava, uma mudança estranha se processava em seu aspecto externo. Um rubor febril cobriu as suas faces sempre brancas. Suas ventas finas tremiam e a sua expressão normalmente carrancuda e severa se tornou séria e pensativa. Erikson parecia grudada à terra e não despegava os olhos dele. Ela tinha a impressão de que diante dela estava uma outra pessoa desconhecida. Pela primeira vez na vida, ela enxergava nele não um soberano, mas um homem, e examinava curiosa a sua figura alta e esbelta. Ele estava sem a clafta, o que ela não estava acostumada a ver, e parecia-lhe mais jovem. Os densos cabelos negros, feito asa de corvo, contornavam a sua testa com caracóis rebeldes e sedosos, o que imprimia ao seu rosto um caráter completamente diferente. O coração de Erikson bateu forte de admiração. Sim, Amenhotep era belo, e não só externamente, mas, também, pela beleza que emanava do conhecimento, da energia e da força inabalável que fulgiam em seus olhos, que deveriam pôr aos seus pés quem quer que fosse, belo, por fim, pela tranquilidade soberba com que respirava todo o seu ser, apesar do porte esbelto de um jovem que se destacava nitidamente no fundo vermelho escuro da miragem. Na mente de Erikson, projetou-se a imagem atraente de Richard e então, pela primeira vez, a bonita cabeça do marido pareceu-lhe insignificante, uma pálida e débil sombra em comparação com aquele gigante, esbanjando vida, força e poder, parado diante dela. Ela passou pensativamente a mão pela testa.
Neste minuto, ela não tinha a consciência do terrível perigo que a espreitava. Jamais ela esteve tão próxima de seu fim. O que Amenhotep não conseguira alcançar com todo o seu conhecimento, conquistava ali agora sua personalidade encantadora, que pela primeira vez podia ser avaliada. Dois princípios eternos, um ativo, outro passivo, a força e a fraqueza, atraíam-se irresistivelmente pela força inquebrantável da criação. Ele não tirava o olhar do rosto perturbado de Erixo, parecendo ler cada pensamento seu, e o rosto do mago abriu-se num sorriso radiante, iluminando a fronte austera com a sedução irresistível. O coração de Erixo bateu com um novo sentimento, jamais experimentado. O fascínio por ele e a consciência da própria insignificância, uma espécie de frenesi vago, mas impetuoso, perturbavam-na. Um suor gelado inundou-lhe a testa, enquanto Amenhotep, com um sorriso triunfante e irônico nos lábios semi-abertos, aproximava-se lentamente do círculo mágico. Mais alguns passos e ele o teria transposto, antes que a alquebrada e paralisada Erixo pudesse esboçar qualquer movimento para empurrá-lo. Subitamente no ar, ouviu-se um som trêmulo e o velho relógio do castelo bateu meia-noite. Amenhotep estremeceu, ficou lívido e recuou, como puxado por uma força poderosa. A visão começou a afastar-se para trás e elevar-se para o ar. Ainda por algum tempo Erixo via, como se através de uma névoa, a figura alta do mago, recostando-se ao pedestal da esfinge. Os seus olhos estavam cerrados, a lamparina emborcada apagava-se em sua mão e, sob os pés, feito uma fita de esmeralda, jazia enrolada a serpente. Depois, tudo ficou embaçado. Começou a desfazer-se e finalmente mergulhou na luz brilhante do luar. As forças de Erixo extenuaram-se, a cabeça tonteou e ela caiu sem sentidos no piso de pedra do terraço. Foi nesse estado que ela foi encontrada por Richard e o conde. Assustados mortalmente, eles a levaram ao boudoir e após muitos esforços ela voltou à consciência. Você sofreu um novo ataque. Ele a feriu? Cobriram-na de perguntas, mal Erixo abriu os olhos. Não, não. As emoções pelas quais eu passei durante o dia foram a causa da minha perda de sentidos, respondeu ela balançando a cabeça. Erixo lembrava-se claramente da visão, mas um sentimento incompreensível cerrava-lhe os lábios. Por nada neste mundo ela diria a alguém o que lhe havia acontecido. Tranquilizando-se quanto à saúde da filha, o conde retirou-se, enquanto Richard, feliz, fez a esposa sentar-se no sofá. Recostando a cabeça no ombro do marido, Erixo ficou em silêncio ouvindo-o distraída, seus pensamentos estavam longe. Com um interesse estranhamente aguçado, ela comparava Lirbach com Amenhotep e pela segunda vez a imagem do barão desbotou. O seu olhar parecia sem brilho. A conversa banal e o sorriso meigo em nada lembrava aquele sorriso sedutor que a excitava e subjugava. Sim, Amenhotep era o seu senhor, não aquele que ela conhecia antes e odiava, um carrancudo e severo mago, sempre sentado atrás de seus manuscritos e frio como os seus longos trajes brancos que lhe imprimiam um aspecto de estátua. Não, o novo senhor, que monopolizava todos os seus pensamentos. Era um homem encantador e terrível que governava as forças da natureza. E aquele homem agora lhe suplicava o seu amor, prometendo-lhe em troca a juventude eterna e a felicidade infinita. Os pensamentos de Erixo voavam cada vez mais alto. E como seria a vida, sem lugar dos subterrâneos lúgubres da pirâmide, onde reinava o silêncio eterno e a luz artificial, Amenhotep morasse num magnífico palácio arejado, iluminado por raios solares, vestindo uma elegante roupa moderna e ele se tornaria então um homem muito perigoso. Oh! Porque ele nunca se mostrou da forma que foi hoje. Ela então, sem dúvida alguma, teria se apaixonado por ele e muitos aborrecimentos teriam sido evitados. Ela estremeceu e endireitou-se, sentindo nitidamente como a sua testa foi tocada por uma mão com dedos compridos e delgados. Quando ela olhou para o marido,
viu aterrorizada que ele estava pálido como cadáver e os seus olhos pareciam vitrificados. E de repente, nas pupilas embaçadas de Richard acendeu-se o olhar flamejante do mago e os braços imóveis do marido ergueram-se para traí-la-se num abraço apaixonante. Mas tudo durou por alguns instantes. Um forte tremor sacudiu o corpo de Richard e ele, sorrindo, curvou-se meigamente para Erikson e a beijou ardentemente. A jovem trêmula envolveu com os braços o pescoço do marido e apertou-se a ele. Ela não queria pensar mais. Ela ansiava somente pelo amor e pela felicidade em paz, que conquistara com tanta dificuldade. Capítulo 8. Passaram-se cerca de 8 meses do dia de casamento de Erikson. Nada interrompia a felicidade do casal e nada indicava que Amenhotep continuava a sua perseguição. O mago desapareceu sem deixar vestígios. Mas não foi esquecido. Erikson lembrava-se a miúde da sua última visão. Por vezes, sentada sozinha em seu boudoir, ela aguardava nas sombras e nas paredes o aparecimento da silhueta esbelta do egípcio ou o habitual tinido, anunciando a sua aproximação, mas em todo lugar reinava o silêncio. Decididamente ela fora esquecida ou rejeitada. Se, de modo geral, Erikson sentia-se feliz com isto, por vezes era dominada por uma espécie de irritação, assaltada por pensamentos sombrios. Nesta hora ela procurava isolar-se. É claro que era feliz e até muito feliz, mas não como havia sonhado. Dotada de uma natureza ardente e apaixonada, ela não encontrava em Richard uma resposta aos seus próprios sentimentos e o amor calmo e contido do marido insultava e irritava. Em sua alma despertou um acentuado ciúme a Elmeris. Era a defunta, eternamente viva, que lhe roubava a melhor parte do coração do seu marido. E ela, Erikson, estava sempre em segundo plano. Richard não escondia isso e conservava sobre a sua escrivaninha o retrato de Elmeris, recusando-se a guardá-lo, apesar dos pedidos e agrados da sua jovem esposa. Estes fatos provocavam um esfriamento das relações entre o casal, por curtos períodos, é verdade, mas que deixavam arestas invisíveis. No inverno e, principalmente, no começo da primavera, o velho conde era acometido de fortes dores reumáticas nas pernas e, a conselho de médicos, deveria passar por um tratamento de águas numa estância no sul da Áustria. A enfadada Erikson decidiu acompanhar o pai e facilmente convenceu o marido. Quanto a Ber, este adaptou-se tão bem à família que não havia dúvida quanto ao seu assentimento em acompanhá-los. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ao chegarem ao local, todos se instalaram confortavelmente. Enquanto o conde tomava seus banhos, duchas, bebia águas, e o professor empreendia excursões arqueológicas pelas redondezas, o jovem casal divertia-se a seu modo, já que a temporada mal começara e havia relativamente poucos hóspedes. Sendo um apaixonado por cavalos e bom cavaleiro, Richard ensinava a esposa a arte do hipismo. Erikson também apaixonou-se pelo esporte e acompanhava o marido em seus passeios. Um dia, durante um longo passeio, passando por sombrosa alameda que levava a uma estrada, eles cruzaram com um cavalariço conduzindo um cavalo de inusitada beleza. "Veja que maravilha de animal!" exclamou admirado Richard. E, aproximando-se, perguntou a quem pertencia o cavalo. "Este cavalo pertence ao meu amo, o Nababu Adumanta Odear", respondeu o cavalariço. O barão até apeou para examinar melhor o garanhão, que era realmente magnífico. Seu pelo, negro como a asa de corvo, refletia tons azulados, a fina crina e o rabo, sedosos e ondulados como cabelos femininos, também eram negros e somente na testa se destacava uma mancha branca como a neve. A esbeltez e a firmeza das formas apontavam a descendência árabe do garanhão, que relinchava, empinava nas patas traseiras e cavava impacientemente o chão com seus cascos. Percebendo o olhar admirado do barão, o cavalariço observou: "O cavalo está à venda, senhor."
Meu amo não se adaptou a ele. 2 ingleses já tentaram comprar o Salamandra, mas o negócio não se concretizou. Ótimo! Exclamou eletrizado Richard. E deixando cair uma moeda na mão do cavalariço, acrescentou. Diga-me, meu amigo, onde reside o seu amo e se posso vê-lo agora mesmo. Ele mora ali, naquela grande vila cercada pelo jardim, respondeu o cavalariço, apontando para o fundo da alameda lateral. Só que agora o meu amo não se encontra em casa. Venham, por favor, amanhã ao meio-dia. Ao voltarem para casa, Richard e a esposa descreveram com tanto entusiasmo o maravilhoso cavalo ao conde que este também se interessou. E a compra do Salamandra foi decidida por unanimidade. No dia seguinte, exatamente ao meio-dia, a carruagem do barão parou junto à entrada da vila. Era um grande prédio no estilo italiano, cercado por um enorme jardim. O barão foi recepcionado no hall de entrada por criados negros e indianos. Em seguida, na sala de visitas adjacente, ele foi recebido por um velho hindu, todo de branco, que inquiriu ativo ao barão o que ele desejava. Quando o barão explicou o motivo da sua visita, o hindu saiu da sala e retornou 10 minutos depois, anunciando solenemente que seu amo estava disposto a recebê-lo. Lirbach seguiu o velho. Eles atravessaram uma série de amplas salas, luxuosamente decoradas em estilo oriental. Em todas elas as cortinas estavam fechadas e esta penumbra e, sobretudo, o profundo silêncio, faziam lembrar ao barão, inexplicável e estranhamente, os subterrâneos da pirâmide. Finalmente seu guia levantou um pesado reposteiro azul claro e eles saíram para um terraço fartamente decorado com plantas exóticas e fechado lateralmente por cortinas de seda azul clara. Somente um dos reposteiros estava meio levantado, deixando antever uma escada que descia para o jardim. No fundo do terraço de um lado da parede, estava armada uma rede de dormir de seda listrada. Do outro lado, achava-se um sofá largo e baixo. Sobre a mesa, diante do sofá, havia uma grande bandeja de prata com 2 cestas. Uma com frutas e outra com doces, e uma ânfora de ouro cinzelada e esmaltada. Ali também havia uma pequena xícara, pela metade, de café preto. Sobre as almofadas do sofá estava deitado um homem, lendo uma revista inglesa. Quando o barão entrou, ele deixou a revista de lado, levantou-se, cumprimentou amavelmente o visitante e indicou-lhe um lugar para sentar. Richard examinou o desconhecido, estranhando o fato de que um homem, aparentemente possuidor de grande fortuna, quisesse vender um cavalo tão maravilhoso e raro. O Nabab Aduman Todear era um homem de uns 35 anos, alto e esbelto, tez da cor de bronze. Os cabelos negros, bastos e levemente ondulados caíam sobre a testa, a longa barba e o bigode escondiam sua boca. As sobrancelhas eram tão compridas e grandes que praticamente escondiam seu olhar. Estava vestindo um traje claro de seda, cingido na cintura por uma bela faixa de seda. Sobre uma banqueta ao lado estava um grande chapéu de palha de abas largas. Richard comunicou-lhe o motivo de sua visita e perguntou o preço do cavalo. É verdade. Outro dia eu pensei em vender Salamandra, mas agora mudei de ideia, respondeu com ar de indiferença o nababo. Ao notar a decepção do barão, ele acrescentou sorrindo. O senhor queria muito comprá-lo. Confesso que adoro cavalos e nunca vi um melhor do que o seu, além do que, a minha esposa está louca por adquirir um garanhão tão fabuloso. Oh! Se é desejo de uma dama, então nós ainda podemos conversar sobre o assunto, mas eu não aconselharia a baronesa a cavalgar o Salamandra, observou amavelmente a Dumanta. Richard entusiasmou-se e apressou-se em agradecer-lhe e, então, entabulou-se uma animada conversa. O hindu contou que morava ali havia poucas semanas e já está morrendo de fástio. Sua vontade era descansar da longa e cansativa viagem pelo Egito, Núbia e Tibete. Este tema entreteve o barão, e quando,
Uma hora mais tarde, ele começou a se despedir. O jovem hindu já lhe era profundamente simpático e o barão acabou convidando-o a visitar sua casa. O hindu agradeceu, aceitando o convite. Ao despedir-se, Richard arriscou a fazer uma pergunta indireta quanto ao preço do cavalo, mas Adumanta balançou a cabeça e respondeu sorrindo. Por enquanto, vamos deixar esse assunto de lado. Sobre a venda de Salamandra eu vou discutir com a baronesa. O relato sobre a visita da casa do Nababo animou a família e todos ficaram aguardando curiosos a visita do mesmo. 2 dias mais tarde, mal haviam eles terminado o desejum, em frente dos portões da entrada parou uma carruagem puxada por um par de maravilhosos garanhões, sob o comando de um cocheiro negro portando uma simples e escura libré. O cartão de visita entregue pelo criado dizia: Adumanta de Aralan. Erixo ainda examinava pensativo o cartão, admirando a estranha combinação de nomes indianos e ingleses, quando Nababo entrou na sala de visitas. Richard apresentou a toda a família, e ele, aproximando-se da anfitriã, beijou-lhe a mão. Todos se sentaram e iniciaram a conversa, mas Erixo pouco participava dela. No primeiro olhar para o hindu, ela sentiu um certo aperto no coração, ainda que nunca o tivesse visto antes. O porte alto de Adumanta pareceu-lhe familiar e ela acompanhava em silêncio todos os seus movimentos. A mão, da qual ele tirou a luva, era delicada, muito bem cuidada, como uma mão feminina, e ostentava um anel com uma maravilhosa safira. Entretanto, o timbre gutural e sonoro de sua voz fez-lhe estremecer, trazendo de volta a lembrança de uma outra, bem conhecida e aterrorizante. Ela tentou envolver os olhos do Nababo, porém as compridas e densas sobrancelhas encobriam a sua cor e olhar. O coração de Erixo bateu mais forte. Sem se dar conta, ela procurava Amenhotep naquele estranho, mas este não era ele, concluiu ela finalmente. Pelo jeito, ela já está delirando. Some-se o fato de que Amenhotep jamais abandonava a sua preciosa pirâmide e seus enfólios, sobre os quais se debruçava dias a fio. Espantando esses pensamentos enfadonhos, ela juntou-se à conversa. Na primeira oportunidade, Erixo perguntou, sorrindo, a razão pela qual Nababo havia acrescentado ao seu nome mais um nome inglês. Minha mãe era inglesa, filha do coronel Alan, adiantou Adumanta. Vejam só, meu pai apaixonou-se perdidamente por uma estonteante loira, assim era minha mãe, e esta correspondeu-lhe. Entretanto, a família dela opôs-se formalmente contra a união com um pagão, o que lhes era abominável. E então Miss Alan fugiu e, apesar de todos os obstáculos, tornou-se a esposa do Rajá. Eu sou o fiel reflexo deste casamento, ou seja, sou meio europeu e meio hindu. Devo à minha mãe, minha primeira preceptora, o conhecimento das línguas europeias, a familiaridade com os costumes do mundo de vocês e o moderado ódio aos ingleses. Ela também me dotou da paixão por viagens. Recebi de meu pai uma razoável fortuna, e, sendo filho caçula, vivo com total independência e não conheço nenhuma lei, além da minha própria fantasia, que sempre me arrasta em busca de novas impressões, concluiu Adumanta, sorrindo. Após passar uma hora com eles, o Nababo despediu-se e foi embora. Percebendo que Erixo não participou do inário de lisonjas, desperdiçadas em direção do hindu, o conde observou, rindo. Veja só, Richard. A sua esposa ficou de repente pensativa e sonhadora. Será que o belo hindu não lhe conquistou o coração? Tenho a impressão de que existe uma estranha semelhança entre ele e Amenhotep. Eu vivo com medo de que ele apareça com um novo aspecto, observou Erixo em tom tristonho. Uma gargalhada homérica dos presentes veio como resposta às suas palavras. Oh, baronesa! Nunca imaginei que a senhora fosse tão pusilânime. Não resta dúvida de que a senhora tem razões convincentes para temer o senhor Amenhotep. Mas reconhecê-lo neste encantador Adumanta, que de oriental só tem o nome,
queira ou não, é muito cômico. Imaginem só. Amenhotep usando trajes no grito da moda, Amenhotep conversando sobre teatro, corridas e virtudes de cavalos. Ah, ah, ah! Não consigo imaginar isso sem rir. O professor tem razão. O velho feiticeiro não sairá de sua pirâmide e tentará alcançá-la por outros meios, interferiu o conde. Realmente, e até engraçado farejar o velho bandido nomável Adumanta. Além disso, já vai fazer um ano que o egípcio não dá sinais de vida. Assim, esqueça esta página do passado que, aparentemente, está definitivamente fechada. Para qualquer eventualidade, você possui uma arma mágica, contra a qual Amenhotep nada pode fazer. Oh! Eu nunca me separarei desta arma. Mas vocês estão certos. O Nababu não pode ser Amenhotep, concluiu Erixo, suspirando com alívio. A partir daquele dia, Adumanta tornou-se uma visita assídua na casa do conde e granjeou a simpatia de todos pela sua polidez, atenção cavalheiresca com Erixo e inteligência flexível e desenvolvida. O jovem hindu possuía erudição e conhecimentos espantosos para sua idade, o que não o impedia de participar de diversões mundanas e aparecer em passeios ou visitas ao cassino, onde Erixo se tornou a rainha da beleza. Onde quer que aparecesse, ela era cercada por uma multidão de admiradores e ninguém estranhava ver junto dela o jovem hindu. Erixo não raro percebia a fascinação que se acendia nos negros olhos de Adumanta, mas estava tão acostumada com os admiradores em sua volta que não dava a isso a menor importância. Certa vez, o Nababu convidou o conde com a família para um almoço em sua residência. Não havia motivos para recusar e no dia marcado todos se dirigiram para a vila. O jovem anfitrião recebeu os convidados com a habitual hospitalidade e encantou a todos com a sua amabilidade. Oferecendo o braço a Erixo, ele conduziu-a, através de uma infinidade de salas decoradas com luxo oriental, para uma pequena sala de visitas, cuja decoração original causou admiração em todos. As paredes drapejavam de tecidos orientais, purpuras e bordados em ouro, numa mesclagem de seda e renda coloridas artisticamente. Flores exóticas e plantas tropicais, distribuídas em profusão, transportavam os visitantes para a Índia. O senhor vive num verdadeiro castelo encantado. Só está lhe faltando uma coisa. Uma jovem e bonita esposa para dar mais vida a todo esse luxo, observou Erixo sorrindo. Infelizmente, baronesa, a falha que a senhora está apontando não se deve a mim. Sou casado, mas a minha esposa me abandonou covardemente e desde então eu levo, a contragosto, uma vida de solteiro.